Fala, Taubaté! Rogério Salva-Vidas aqui, mais uma noite trazendo a palavra de Deus, a palavra que nos orienta, a palavra que nos fortalece, a palavra que hoje, nessa noite, ela me restaurou, ela me deu mais força para me poder ir para o combate. E nessa noite eu quero trazer uma mensagem aonde Deus fala conosco, uma palavra que já foi colocada para mim há alguns dias, que foi no domingo, mas no domingo não é dia de pregar a palavra, porque domingo é dia do Senhor. Então é ir na igreja, é participar da Santa Missa, mas Deus trouxe essa palavra, uma palavra que foi escrita aproximadamente 50 anos depois de Cristo, uma palavra onde que Paulo, ele escreve com lágrimas esta mensagem, essa carta, e é onde ele fala sobre a reconciliação. Então ele fala das dificuldades que enfrenta no ministério. Quem não enfrenta dificuldade no seu ministério? Quem está pregando, quem está levando, sendo missionário, quantas perseguições essas pessoas elas seguem, às vezes pela falta financeira, às vezes por falta de algo, às vezes um carro que quebra, porque a missão precisa de um veículo, porque não tem como ir de qualquer jeito. Então, as dificuldades que ele passou, quantas perseguições Paulo passou. Então, ele traz essa grandeza para nós nessa noite com fibra, porque Paulo era um homem de fibra. Ele era Saulo, perseguia os cristãos, mas depois ele foi convertido através da palavra e o encontro com Jesus, e era um homem de fibra pela graça de Cristo, levado a assumir esse ministério, essa diretória, a levar a palavra de Deus àqueles que precisavam, que eram os gentios, os pagãos. Assumiu a humilhação e o sofrimento. Imagina uma pessoa que perseguia os cristãos, uma pessoa que era direcionado, ele era subordinado a fazer essa perseguição, e hoje ele é um mensageiro de Cristo. Ele traz a palavra de Deus após o encontro com Cristo, e ele passa por humilhação, ele passa por sofrimento, e olha só, vai colocando essas mensagens, essas palavras, olha só, dificuldades, já vai colocando no seu pensamento, dificuldades. Quem não tem dificuldade? Sofrimento, humilhação, e o que nós precisamos é a fibra de Cristo. É isso que nos coloca hoje para nós darmos direcionamento na palavra de Deus. E Paulo, ele fala sobre isso, ele fala sobre as dificuldades que enfrenta, ele fala sobre o ministério dele, que já não está tão árduo, não está tão fervoroso, porque as pessoas elas estão tentando apagar o ministério. Imagina hoje, numa situação que nós estamos, uma situação que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão descrentes, muitas pessoas não acreditam mais no Evangelho, e Paulo coloca essa aí, e ele defende essa causa para nós nessa noite. Ele fala assim, porque para que o Evangelho não caia em descrédito. Mas hoje o Evangelho já caiu em descrédito. As pessoas já não acreditam mais na palavra de Deus. As pessoas não aceitam mais uma palavra de Deus de consolo, uma palavra de Deus de coragem, uma palavra de Deus de força. Não, a pessoa não quer mais isso. A pessoa acha que ela é forte por si própria. Mas aí entra uma causa que eu vou pregar para vocês amanhã ou depois da manhã, sobre uma grandeza, uma cura
aonde Deus fala disso, fala da causa. Então ele coloca essa situação para que aquele povo não caia em descrença. Imagina uma carta a 54 anos depois de Cristo, chegando numa cidade de Corinto, aonde ele fala: peraí, eu tenho que levar essa palavra para aquele povo, mas eu não posso levar a palavra de qualquer jeito, eu tenho que ser firme na palavra. E aí de repente começa a escorrer lágrimas, ele começa a chorar, porque ele sabe que a palavra vai doer. É como eu sempre digo, a palavra vai doer, mas vai curar. É isso que ele queria dizer. Então ele coloca que nós não devemos, olha só que imensidão de começo de pregação, não se deve ler as escrituras conforme a letra que mata, mas conforme o Espírito que nos faz viver. Imagina, tem muitas pessoas que vão pregar o Evangelho, vão pregar a palavra de Deus numa situação de morte, numa situação que vai acontecer, realmente vai acontecer. A morte vai chegar para todos, mas a palavra de Deus, ela vem com o Espírito que nos faz viver, é o que nos dá força para continuar nesse caminho de Deus. E ele fala essa coisa, ela fala assim: não se deve ler as escrituras conforme a letra que mata, mas conforme o Espírito que faz viver. E as dificuldades daquele povo de Corinto provavelmente se deu porque as pessoas não reconheciam a novidade do Evangelho de Cristo, não aceitavam as boas novas, não aceitavam os direcionamentos. Então ele vem hoje nos colocar essa grandeza de palavra para que nós possamos dar seguimento na nossa palavra de Deus. E hoje eu lhe entrego para ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes nos nossos corações para que nós possamos dar continuidade. Por isso que Deus fala assim: ó Deus, que instruíste os nossos corações. Aí para você ver, o inimigo ele é astuto, ele sabe de todas as coisas, ele sabe que a gente vai alcançar muitas pessoas, ele sabe que nós vamos chegar em muitos lugares. Por isso que ele nos dá esse reboco na nossa oração, porque muitas pessoas não acreditam na oração dos católicos, muitas pessoas não acreditam na oração que chega, e para isso nós precisamos clamar o Espírito Santo, porque se a gente não clama o Espírito Santo, a obra não acontece. Mas eu clamo assim: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retire-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retire-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Que Deus possa nos dar e nos orientar nessa noite através do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa nos instruir para que nós possamos ser claro na mensagem, porque Paulo era claro. Eu sei que incomoda, eu sei que as palavras que eu falo estão chegando, eu sei que as obras estão chegando longe, mas eu sei que sem Deus nada sou, sem Cristo nada sou, porque é Ele que é o centro de tudo, não eu. É isso que eu peço a toda a noite, a todo momento que eu vou ler a palavra, que eu vou instruir, vou aprender para me poder
falar. E a palavra diz assim: Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, para que chegue. Eu não consigo ler o Vinde Espírito Santo. Eu não estou conseguindo ler. Eu não estou conseguindo orar o Vinde Espírito Santo. Parece que é um bloqueio. Parece que é um bloqueio na oração. Então eu vou ter que orar assim. Amado Pai e soberano, Senhor, Deus dos exércitos, Deus que faz tudo, Deus que é dono das obras, Deus que que fez o céu e a terra. Senhor, que todo mal caia por terra em nome de Jesus. Senhor, que a minha mente possa ser instruída para falar de Ti. Que o Senhor conceda, Senhor Jesus, essa graça, Pai. Que o Senhor limpa meu coração, que o Senhor limpa minha mente, para que eu possa falar de Ti. Senhor, eu sei que essa pregação é forte. Eu sei que essa pregação vai chegar, por isso que está tendo barreira. Mas eu creio que o Senhor pode, Pai, falar comigo nessa noite através da Tua palavra. Senhor, mas eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor venha ao meu auxílio. Eu preciso que o Senhor venha, Senhor Jesus, agora com gemidos inexprimíveis, para que eu possa ter discernimento da Tua palavra para poder falar de Ti. Por isso eu lhe peço, Senhor Jesus, que a graça seja feita, que seja feita agora, para todo sempre. Amém. Por isso eu quero novamente, Pai, orar a Ti, dizendo assim e clamando assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o vosso Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus, passa na frente de todas as coisas. Chega aonde precisa ir. Que esse vento possa soprar essa noite e chegar, Senhor Jesus. Que gozemos sempre da sua consolação. Que sejamos luz nessa noite, para a glória do teu santo nome. Amém. E a palavra, ela diz assim: Deus lhe disse: do meio das trevas brilhe a luz. E o mesmo que fez brilhar a luz em nossos corações, para que resplandeça o conhecimento da glória divina que está sobre esta face de Jesus Cristo. Olha que palavra tremenda. Deus que disse: no meio das trevas brilha a luz. E o mesmo que fez brilhar a luz em nossos corações, para que resplandeça o conhecimento da glória divina que está sobre a face de Jesus Cristo. Essas são as palavras do Senhor. Essa palavra, irmão, ela vai chegar, porque
a barreira é muito grande. A barreira é tremenda. A luta está sendo travada. A luta está sendo ali arretada. Por isso, Senhor Jesus, eu já lhe clamo aqui todos os anjos, querubins e serafins, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, porque o combate vai ser grande. O combate já está sendo grande, porque tem muitas pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus. E nós pregamos a Jesus Cristo, porque somos colaboradores de Deus. Nós pregamos a Jesus Cristo, porque somos colaboradores de Deus. Quando Paulo escreve essa carta, ele escreve em choro, porque o povo já está descrente do Evangelho de Deus. O povo já não quer mais a palavra de Deus. O povo, ele só está pensando em bens materiais. O povo só está pensando em encher o dinheiro, o bolso de dinheiro. O povo está focado nas idolatrias. O povo está pensando que vão alcançar a graça sem o Evangelho. O povo já não quer mais esse caminho. Então Paulo começa a escrever essa carta aos Coríntios, dizendo essas coisas. Ele fala assim: não se deve ler as escrituras conforme a letra que mata, mas conforme o espírito que faz viver. E ele fala das dificuldades que ele enfrentou, ele fala dos sofrimentos que ele teve, mas o Evangelho não estava chegando lá em Corinto. Ele queria que essa cidade alcançasse essa graça, alcançasse a luz de Deus. Então ele escreve essa carta, que ele fala que por meio de Deus, que as trevas brilhe a luz. É o mesmo que faz brilhar a luz em nossos corações. Ele está falando de quem? Ele está falando de Cristo, ele está falando de Jesus. Que o mesmo que fez brilhar a luz em nós, vai espantar tudo, irmão. Vai aniquilar tudo. Porque não vai ter trevas. Porque brilha a luz. E é o mesmo que fez brilhar a luz em nossos corações, para que resplandeça o conhecimento da glória divina. Ele está falando de Cristo. E ele começa a falar, a colocar essa questão para Corinto. Uma das cartas de responsabilidade do apóstolo. O apóstolo, ele entra no momento que ele está preso e ele começa a escrever. É um momento de falar assim: peraí, eu tenho que levar essa palavra de qualquer jeito. Devido à sua prisão, a palavra começou a se espalhar. Por quê? Peraí, Paulo já vem pregando, já pregou em Macedônia, Paulo já pregou em Éfeso, agora Paulo vem pregar para nós em Corinto. Ele dizendo assim: a palavra já se espalhou, a palavra já não tem como voltar atrás, não tem como retroceder. E ele coloca, devido o quê? Ele fala assim: peraí, Estevão morreu e aquele povo dispersou para todos os lados, porque a palavra tinha que chegar até aquelas pessoas, porque as pessoas tinham que ser testemunho da morte de Estevão. E aí ele começa: Estevão em Jerusalém, a maioria dos judeus, eles se dispersam. Mas por quê? Porque tinham um testemunho. As pessoas se dispersou porque tinha algo para falar. E quando nós temos testemunho, quando nós alcançamos alguma graça, nós temos que fazer o quê? Nós temos que falar. Porque a palavra, ela tem que chegar. O testemunho tem que chegar. Aí você é curada do câncer.
aí você se cala. Você é curada de algo que você fala assim, um exemplo simples, uma pedra no rins, por exemplo. Você foi curada, você não precisou de cirurgia, você não precisou de nada. E aí, não é um testemunho? Mas é um testemunho que não tem nada a ver, irmão. Por que que não? Por que que não? As pessoas têm que entender que as graças pequenas se tornam grandes graças. E aí tem que chegar essa palavra. Olha a dificuldade que foi no começo para poder dar início na pregação, dar início na palavra de Deus. Eu não consegui, o inimigo não deixava eu orar o vinho de Espírito Santo, porque eu queria clamar esse Espírito Santo que venha com gemidos inefáveis ao meu favor, porque comecei a gritar ele no meu coração. Eu falando aqui nos meus pensamentos, Senhor, eu não estou aguentando, eu não estou conseguindo. E aí Deus começa a me dar força, Deus começa a falar, peraí, eu estou contigo. Então começo a ter algo que vem de dentro, de baixo para cima, e vem chegando, vai pegando aquela quentura e começa a dar a direção. E as pessoas não entenderam, porque o testemunho, Estevão foi morto em Jerusalém, mas aquele povo dispersou. Para quê? Dispersou porque eles tinham testemunho para dar. Estevão, ele estava de repente dentro do templo e começaram a jogar ele para fora. Quando começaram a jogar ele para fora, aquela multidão começou a empurrar, aquela multidão começou a socar ele, e de repente ele vai lá, ele cai, e de repente eles começam a bater nele. E a única coisa que Estevão fez, ele ajoelhou, ele prostrou e olhou para o céu e disse que ele vê o Senhor à destra de Deus. Então, que o céu se abre, e aí ele começa, toma o meu espírito, toma. Ele poderia dizer, fique calmo, eles não sabem o que estão fazendo. E aquele povo começa a apedrejar Estevão. Estevão, como outros dos seus discípulos que seguiam Jesus Cristo, muitos foram martirizados em cruz. A maioria foi em cruz. Alguns foi decapitado, outros foi apedrejado, mas o único que sobreviveu foi João, que todos falam que morreu na ilha de Pátimo. Não, ele não morreu na ilha de Pátimo. Então, às vezes a pessoa coloca uma direção para que o povo acredite no Evangelho. E o Evangelho é o que? É o testemunho, é a boa nova, é avisar para eles o que estava acontecendo. E a palavra se alastrou no mundo inteiro. Imagina, a intenção dessa palavra que eu vos falo é que ela se alastra, porque muitas pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas ouvindo a palavra de Deus. E é isso que a palavra tem que se alastrar. E ele começa a pregar, pois a declaração era clara: das trevas resplandeça a luz. Imagina a grandeza dessa palavra. Uma pessoa que veio das trevas, uma pessoa que veio do mundo de perseguição, hoje ele é luz. Hoje ele é luz para poder levar a palavra de Deus àquele povo, a Corinto, que estava precisando, vivendo em pecado, vivendo em idolatria. E aí ele começa a levar, pois pregamos a Jesus Cristo e não para nós. Olha a declaração que fala em 2 Coríntios 4, 5. 2 Coríntios 4, 5. Olha só o que ele nos diz. 2 Coríntios 4, 5.
o Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De fato, não é a nós mesmos que pregamos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Ele não está falando que Jesus, que Deus, ele está falando do capeta, ele está falando do diabo, que o diabo cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa. Ele está falando do inimigo. O inimigo, ele faz isso. Olha, o que já no começo ele estava tentando barrar, porque ele escuta, ele vê, ele escuta a gente falar, mas ele não sabe o que está dentro do nosso coração. Mas Deus sabe, pois pregamos para Jesus Cristo e não para nós mesmos. O Evangelho não parou e não vai ser parado. Nós temos que pregar a palavra de Deus inoportunamente, oportunamente, para que ela chegue a mais pessoas. As pessoas têm que ter mais coragem de falar de Deus. As pessoas têm que ter mais coragem de sentir, de falar e sentir as obras acontecer. Não é do dia para a noite. A palavra você não vai receber uma graça do dia para a noite, a não ser se Deus quiser. E as pessoas estão vivendo na barganha. E Paulo, ele começa a falar sobre isso, que ele prega a Jesus Cristo, mas ele fala: nós não podemos parar o Evangelho. O Evangelho não pode ser parado. Nem Paulo, nem seus filhos espirituais pregaram sobre a si mesmo. Imagina se Paulo fosse pregar e começasse a falar de si. Imagina eu venho pregar e começar a falar: eu gosto disso, eu faço isso, mas não, é Bíblia, é a palavra de Deus. E aí você fala assim: mas sobre quem vamos falar? Sobre Jesus Cristo. Ele é o único que salva, é o único que cura, é o único que faz todas as coisas. É Ele que nós temos que pregar. E aí ele começa: o Senhor, todos que eram convertidos eram seguidores de Jesus. Então não era só um. Aquelas pessoas, imagina, aquelas pessoas seguindo Jesus, seguindo Jesus, seguindo Jesus. Por quê? Porque acreditava que Jesus era o centro de tudo, que Jesus era o Messias prometido, que Jesus era a pessoa que veio para a transformação. É isso que ele fala. E Paulo não pregava para religiões, como eu, Rogério Salva-Vidas, não prego para religião. Eu não prego: você está pregando para o católico, não, você está pregando para o evangélico, não, você está pregando para quê? Eu não prego para religião. Eu prego para aquele que acredita no Evangelho. Eu prego para aquele que acredita que Deus faz. Eu prego para aquele que acredita que Deus pode fazer. É para esse que eu prego. Se você prega para a religião, você está pregando, você está montando templo. Você está montando o nome de igreja. Então não, eu não prego. Eu prego para uma igreja que é o corpo de Cristo. Eu prego porque nós somos os membros e o Cristo é a cabeça. Então eu prego para o corpo, eu prego para aquelas pessoas que são os membros de Cristo, para que eles creiam e volte à igreja. A igreja está vazia. A igreja está precisando de um renovo. A igreja está precisando das labaredas. A igreja está precisando do aquele fogo santo. Voltar ao novo Pentecoste, porque já não existe mais. Hoje em dia as doutrinas, as religiões, elas estão fazendo com que, maquiando o Evangelho, porque você não pode pregar o Evangelho da forma que é, porque ele machuca, ele dói, mas só que ele vai curar. E as pessoas querem pregar o Evangelho passando a mão na cabeça.
Como que você quer graça? Aí você fala, eu queria graça. Mas peraí, você não procura um tempo. Você não fala de Cristo. Você só anda no caminho errado. Você começa a falar dos outros. Você começa a criticar as coisas que Deus faz. Você não dá. Não dá. E aí a pessoa chega, ora por mim. Como que você vai orar para uma pessoa assim? Você sabe que a oração não vai surtir efeito, porque Deus ainda não trabalhou no coração dela. E aí, mas mesmo assim, como você é um homem de Deus, como você é uma mulher de Deus, como você busca as obras de Deus, você vai orar. Você vai falar para Deus, vai, Senhor, eu não sei, eu não conheço, mas tem muitas coisas que precisam ser revelado, mas o Senhor sabe. Então vá. Em nome de Jesus, vai, me ajuda. Me ajude, Senhor. Porque sozinho eu não vou conseguir, não. E aí você está passando para Cristo, passando para Deus a responsabilidade, porque você é fraco, você é falho, você é pecador, mas Ele sabe de tudo, então ele vai. Então Paulo não pregava para religiões, Paulo pregava Jesus Cristo. Era isso que ele pregava. Paulo pregava Jesus Cristo. É isso que nós temos que pregar. Você chega, você vê muitas religiões aí, muitos irmãos aí da evangélica, ele começa a falar mal das outras religiões. Ele começa a ter status falando mal de outras religiões. Não tem necessidade de falar. Mas quem falou era Lutero, quem falou era não sei quem falou. Não tem necessidade. Eu vejo pregadores aí, alguns como Marco Feliciano, entende da palavra. Ele sabe quem foi Maria, ele prega Maria, e as pessoas pegam e falam, peraí, mas ele pregou, mas ele é pentecostal, ele sabe o que está falando. Então tem pessoas que não aceitam isso, e aí começa a falar, a religião católica faz isso, a religião... Não tem nada a ver isso, porque nós também pregamos Jesus Cristo. A única falha da religião do católico é que o católico tem preguiça de ler a Bíblia. É isso. É a realidade. E aí não lê a Bíblia, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que está falando, e aí começa a ter esses requisitos de intrigas. Mas Paulo não pregava religião. Paulo pregava Jesus Cristo. É como eu prego a cada um de vocês hoje que estão ouvindo a palavra, que vão compartilhar a palavra. Tem que pregar Jesus Cristo, porque é Ele que vai até a sua casa, é Ele que vai nas suas necessidades, é Ele que vai estar com você até o fim do tempo. É Ele que vai estar com você quando você estiver no fundo do poço, quando você estiver num leito de hospital, quando você estiver orando por alguém ou pedindo para alguém que está num hospital. É Jesus Cristo que vai estar com você. Não vai ser eu, não vai ser o João, não vai ser o fulano, não, vai ser ele, vai ser Jesus Cristo que vai estar. Então Paulo, ele começava a pregar a Jesus Cristo, porque o encontro com Jesus Cristo fez com que ele se tornasse um ser cheio do Espírito Santo. E aí ele muda, mas só que ele fala, a hora que eu for pregar para Corinto, aquele povo que está descrente, aquele povo que não acredita mais no Evangelho, eu tenho que ser duro. Eu não posso passar a mão na cabeça. E aí você vê as pessoas passando a mão na cabeça. Aí por que você não prega nos grupos? Porque se você pregar, você espanta as pessoas. Sabe por quê? As pessoas têm dodói.
As pessoas já eu tô muito magoada. Não, por quê? Porque levou uma lapada, porque ele precisava de uma palavra de ordem, ele precisava de uma palavra de correção, uma exortação, e aí ele pega e não vai mais na igreja, porque a primeira coisa que ele vai falar é que serviu para ele. E aí ele não vai mais na igreja. E Paulo, ele prega desse jeito. Por onde ele passava, uma chama de fé era acesa. Imagina, aonde ele passava, o povo via aquela força que ele tinha, aquela chama que acendia nele. Então ele era um homem de Deus, ele era um homem de fervor na palavra. Ele tinha convicção no que ele falava. Ele falava, peraí, eu tenho que falar daquele que faz, eu tenho que falar daquele que fez comigo. Então eu não posso falar de qualquer jeito, eu tenho que falar com amor. E é isso que ele fala. Por isso, por onde ele passava, a chama de fé era acesa. Era um rastro de luz. Imagina um cometa Halley passando, porque quando ele passava, ele se alastrava. Ele se alastrava, não era qualquer um que passava. Aonde ele passava, imagina, nas trevas iluminava. As trevas se iluminavam porque tinha medo. Porque ele era uma pessoa de Deus. Ele sabia que ele não ia, eu não vou curar em nome de Paulo, não, eu vou curar em nome de Jesus Cristo, porque é ele que faz. Então ele tinha certeza do que ele falava. E quando nós temos certeza do que estamos falando, independente dos pecados, independente das frustrações, é Deus que vai fazer, porque ele já te conhece. Ele sabe, ele te conhece o seu coração, ele sabe dos problemas, e Paulo está falando. É através de sofrimento, através de dificuldades, é através de humilhação, é através de tudo isso que eu vou até lá, porque eu sei, porque a hora que eu for, o inferno vai tremer, a hora que eu for, o rastro de luz vai ser grande. E ele falava, aonde ele passava, a chama de fé era acesa, a luz iluminando as trevas. Por onde passava, mudava a vida das pessoas. É por isso que eu venho pregar a palavra de Deus, porque independente das minhas frustrações, independente das minhas dificuldades, independente dos meus pecados, por onde eu passar, eu quero ser alastrado, eu quero ser arrastado, porque eu quero mostrar para as pessoas que Deus, ele faz o impossível tornar possível. É só isso que eu quero. Eu não quero mais do que isso, porque eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito que Deus, tantas obras Deus fez na palavra de Deus, para quantos discípulos, para quantas pessoas, e quantas curas Deus fez, e as pessoas, alguns nem voltavam para agradecer. E quando falava, Senhor, eu vou seguir o Senhor, ele falou, não, você não vai me seguir, você volta para sua casa, porque volta para sua cidade, volta para sua casa, porque é lá que você tem que fazer a transformação. E as igrejas de primeiro, meu irmão, era formada na onde? Era formada nas casas, nas comunidades. E antigamente os grupos de orações eram formados dentro das casas, não era em igreja. E é onde você via o Pentecoste acontecer, porque nas casas tinha fogo, nas casas tinha a palavra de Deus, nas casas tinha profecia. Sabe por quê? Porque Deus agia, porque não era dentro da igreja, não era status, não era colocar em pedestal, não, era ali que acontecia. Se você analisar, quando Jesus ele vai falar da palavra do semeador, ele vai ensinar para aqueles discípulos sobre a palavra de Deus. Primeira coisa que ele faz, ele sobe no barco. Ele sobe no barco. Então o barco se tornou o quê? O púlpito. Não foi um púlpito qualquer. O barco sempre nas ondas, não ficava parado, e ele tinha que ficar ali. Imagina Jesus Cristo pregando, ensinando aqueles discípulos num púlpito de barco.
E hoje as pessoas acham que o púlpito é o centro de tudo. E quem vai no púlpito é só os cabeça branca, é só aquelas pessoas que falam que ele está cheio do Espírito Santo. Mentira, é mentira. Porque vai lá para fazer profecia falsa, vai lá para falar que Deus falou com a pessoa lá, vai falar isso. Não, Deus fala mesmo, mas Deus desce na palavra, ele fala na palavra de Deus, ele não fala para a pessoa. E aí a pessoa vira e fala assim: mas você orou, falou coisas de mim. Falou, sabe por que falou? Porque é Deus, o Espírito Santo, que sabe da sua vida e fala na boca do irmão para você, para que você toma uma direção, para ver se você toma um caminho. E aí ele começa a falar, imagina, por onde ele passava era uma chama acesa, as luzes iluminando as trevas, mudava a vida das pessoas, as orações, as igrejas eram nas casas, iam ganhando cidades e mudando a realidade das pessoas. E para onde ele passava, ele ia mudando, ele ia ganhando a cidade. Ele, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali, amanhã eu estou lá, e ia ganhando o coração daquelas pessoas. Ele precisava ele tinha que mostrar para Corinto que ainda o evangelho não pode ser parado, o evangelho não pode ser calado, o evangelho tem que ser pregado na palavra de Deus. E é isso que ele fala para aquela comunidade: não perca mais tempo, meu irmão, pregue Jesus Cristo. Imagina ele chegar em você e falar assim: não perca mais tempo, meu irmão, pregue Jesus Cristo. Para de pregar os testemunhos frustrados, para de pregar os testemunhos que não muda, para de pregar o testemunho que não é de Cristo, irmão. Cristo já fez, agora é você que tem que falar dele, das obras dele, não das suas obras. Você está se passando por cima de Cristo, você está sendo cristocêntrico, mas Jesus não está sendo levantado, não está sendo adorado, Jesus não está sendo exaltado. Você está sendo exaltado porque você está esperando bater palma, você está esperando as pessoas gritar, você está esperando isso. As palmas não é para você, as palmas tem que ser para Cristo. E às vezes você está clamando, a graça não vem. Grupos de oração com 5 pessoas, grupo de oração com 3 pessoas. Por quê? Porque as pessoas não estão indo ouvir a palavra de Deus. Quando vai ouvir a palavra de Deus, leva uma pedrada e não volta mais. Porque é o famoso cristão amarelo. Porque, não dá mais. Sabe por quê? Aquela igreja lá não dá mais, porque nossa, o irmão falou umas coisas lá de mim. Porque você ouviu Cristo falando para você, você não aceitou a verdade, e aí você gosta de viver na mentira. Então você está querendo ir na igreja para status? Não, vai na igreja para sentir a presença de Deus, vai na igreja para se encher do Espírito Santo. Porque a hora que você sai para fora, as dificuldades vão vir, as humilhações vão vir. E Paulo está pregando isso para aquela cidade. Está falando, eu vou passar humilhação, eu vou passar necessidade, eu vou passar por dificuldade, mas eu acredito que o evangelho não vai ser calado, o evangelho vai se alastrar e o evangelho vai curar. E aí ele começa a falar, por isso que ele está falando, não perca mais tempo, não perca mais tempo, irmão, pregue Jesus Cristo. É Ele que vai curar, é Ele que vai restaurar, é Ele que vai fazer nova todas as coisas, é Ele que vai te dar vida em abundância, é Ele que vai fazer você ser sal da terra e luz do mundo, é Ele que vai fazer você ser melhor do que você é, e aonde você estiver, as trevas não aguentam, ela bate em retirada. Sabe por quê? Porque ela não aguenta ficar perto de você, porque você é luz, você está brilhando.
E quando você brilha, você sente que as pessoas começam a ficar incomodadas, as pessoas começam a ficar sem jeito, as pessoas começam a mudar o seu jeito com você, porque você está brilhando, porque o demônio não vai ter força para poder te vencer, se você estiver na palavra de Deus. E aí ele começa, o servo, ele veio para quê? Ele veio para servir. Então, sirva as pessoas, sirva com amor, não sirva por obrigação, sirva por amor, vai fazer por amor as coisas que você faz. Paulo fazia isso com amor, ele não fazia de qualquer jeito, foi assim até o fim da sua vida. E hoje ele vem nos exortar também nessa palavra, para que você faça isso com amor, mas faça isso para que seja até o fim da sua vida também. Faça isso, pregue Jesus Cristo. Olha só para você ver, pregamos a Jesus Cristo, pois somos cooperadores de Deus. Nós não podemos pregar nós. É o que Paulo fala lá em Coríntios 4. Ele fala, nós não podemos, não pregamos Jesus Cristo e não para nós, pois pregamos a Jesus Cristo e não para nós. É isso que ele fala. E aí foi aprovado por Deus por entender que Cristo era o centro de todas as coisas. Quando ele entendeu que Cristo era o centro de todas as coisas, irmão, ele começou a ter mais perseguição. E aí, está preparado? Está preparado ou já vai pular do barco? Porque já não dá. Já não dá. Olha a canção do Padre Joanes. O barco já está em alto mar. O mar é Deus e o barco sou eu. Então o barco já está em alto mar, irmão. Não tem como voltar mais. Paulo era um homem imparável. O que é uma pessoa ser imparável? É uma pessoa que não tem como você parar ela. Não tem como. Você tenta cercar por aqui, você tenta cercar por aqui, mas não dá. E Paulo era uma pessoa assim. Porque falava para ele, ó, prega lá, ele prega. Prega lá, ele prega. Mas agora eu quero que você pregue em tal lugar. E de repente fala, pera aí, agora eu quero que você prega em Roma. Ai, 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 aí começa a estreitar, hein? Aí começa a estreitar, imagina? E aí, aonde você vai pregar? Porque você tem que ser uma pessoa imparável. Você tem que pregar a palavra de Deus. Ah, irmão, muitas pessoas me criticam, muitas pessoas falam, ah, mas isso aí eu tive ouvindo e vou falar. Ah, mas eu sou pregadora. Irmão, ó, pregadora é diferente de ser pastora. É diferente. Porque pregadora não é pastora. Dá para entender? Então, mas a mensagem ela tem que chegar independente de onde venha. Porque acredita que todas aquelas mulheres que foram curadas, elas saíram testemunhando Jesus. Se você não pode ser pastora, se você não pode ser pregadora, seja uma missionária. Pronto. Aí você leva a palavra do mesmo jeito. É diferente. Então não deixa de pregar a palavra. Pregue Jesus Cristo. Quanto mais perseguiam ele, mais ele fala de Jesus. Hoje ele nos dá uma declaração. Para uns vão parecer sem importância, mas para aquele que colocar em seu coração, poderá mudar o conceito da sua vida. Olha a direção que ele nos dá. Hoje ele nos declara nessas palavras.
mas Ele quer que nós colocamos ela em nosso coração, para que o conceito de nossa vida seja mudado. Se você quer isso, meu irmão, já começa a ouvir a palavra de Deus, já compartilha com o irmão, já fala: irmão, hoje tem uma palavra para você. Olha só o que ele fala. Uma palavra que vai motivar, vai inspirar e nos abençoar. Quer bênção, irmão? Então receba. Se quer bênção, receba. Porque ele é o pilar da igreja com São Pedro. Então, escuta o que ele nos diz. Mas o objetivo é ouvir, mas não parar. Se você quer ouvir e falar: ah, não quero mais não, porque tá difícil as coisas, então já pode pular, porque o barco não tem como voltar mais não. E aí ele começa a falar, ó. Ele diz assim: mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Olha a grandeza dessa palavra que ele nos dá em 2 Coríntios 4, do 7 ao 9. Ele nos dá essa direção. E daí ele começa, ó, desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. E quantas vezes nós não já falamos que nós fomos abandonados por Deus? Quantas vezes nós falamos: hoje eu estou destruído? Quantas vezes você não fala que é perseguido? Quantas vezes? Só que ele fala: somos perseguidos, mas não abandonados. Sabe por quê? Podemos ser perseguidos, mas Deus está conosco. É isso que nos faz forte. Nós temos que entender, irmão. Nós estamos às vezes desanimados, mas ficamos perplexos, mas não desesperados. Podemos estar do jeito que for. A sua vida hoje pode estar de um jeito diferente. Sua vida pode falar que está em perseguição. Você já teve falando para Deus que esteve abandonado. Você já teve falando para Deus que você já não aguenta mais. Você já teve falando para Deus que você esteve num momento difícil, que você está num momento difícil, mas Deus está dando essa direção. Eu jamais vou abandonar você. Você é a ovelha perdida. Você é a ovelha que se saiu do bando. Eu largo as 99 para ir atrás de você. É isso que Deus fala. Eu quero pregar essa pregação também aqui, para você ver o que Deus faz. O amor de Deus para nós é grandioso. Só que ainda não temos essa essência, não temos esse feeling de perceber a graça de Deus para nós. Só que a receita é simples. Aonde você estiver, pregue Jesus Cristo. Se você estiver conversando com alguém e te der uma oportunidade, apresente Jesus Cristo. Porque a partir do momento que você fala de Jesus, você muda. Você sente algo mudar em você. Então comece a falar de Jesus Cristo. Mas como que eu vou mudar, irmão? Se Paulo está falando que foi perseguido, que foi humilhado, que teve dificuldade, sim, nós vamos ter tudo isso. Mas Deus está falando
Ele não vai nos abandonar, desesperado, perseguido, destruído, mas Ele abatido, mas Ele não te abandona. Ele vai estar com você, mesmo que você esteja destruído, Ele vai estar ali, ajuntando os cacos, porque Deus, Ele faz daquele barro que é você, Ele vai juntando os caquinhos, e vai se transformando, e vai te dando veste nova, vai te dando vida nova, vai te dando um renovo na sua vida. Então, você tem que falar de quem? Jesus Cristo. Só. Seja uma pessoa como Paulo. Ele não falou que ela é imparável? Seja como Paulo, seja imitação, porque nós temos que ser imitadores de Cristo. E Paulo era um imitador de Cristo. Então, nós temos que ter a certeza que o melhor em sua vida vai vir. É isso que nós temos que ter certeza. Nós temos que falar, não fala o melhor virá? Então, passa o tempo que passar, mas o melhor virá. Ah, vai ter dificuldade, o melhor virá. Ah, vai ter necessidade, o melhor virá. Ah, vai ter humilhação, o melhor virá. Sabe por quê? Porque sabemos em quem colocamos a nossa confiança. É isso que nós temos que fazer. Pois o nosso caminho, todo mundo está buscando caminhos diferentes. Todo mundo está buscando caminhos que não é o caminho verdadeiro. Somente Jesus Cristo é o caminho verdadeiro. Então, o caminho nosso é o quê? É a glória de Deus. Esse é o caminho. Isso que vivemos aqui hoje. Ah, irmão, você está falando que eu vou ter que deixar isso, eu vou ter... Oh, você não é mais o jovem rico, não. Você não é o jovem rico. Você tem outro nome, você tem outros problemas. Não se compara ao jovem rico. Porque ele olhou para trás, não olha para trás não, olha para frente. Sabe por quê? O que vivemos hoje vai passar. Não pegou ainda, irmão? O que vivemos hoje vai passar. Muitos estão juntando tesouro na terra. Muitos estão fazendo, eu quero ter um carro novo, eu quero ter isso, eu quero ter não sei o que, eu quero ter isso. Não, isso aqui não vai, você não vai levar. Isso aqui você não vai levar, não. Aqui você vai usar, vai deixar, vai juntar ferrugem, vai acabar, e você vai morrer e o negócio vai ficar. E aí você está juntando o que? O tesouro na terra. Então, junta sim, para você viver uma vida melhor, mas não para você começar a se esnobar, querer ser status para os outros. Seja você. Olha que Deus está falando tremendamente aqui. Muitos estão juntando tesouro na terra, esquecendo de juntar tesouro no céu, porque muitos estão querendo achar que estão no topo da galáxia. Não está, não. Nós estamos passando por uma situação difícil. O mundo está passando por uma situação difícil. O único que está vivendo bem são as pessoas que têm dinheiro, porque as pessoas que não têm estão passando necessidade, estão passando dificuldade, estão sobrevivendo, na verdade. Então, ele está falando, nós estamos esquecendo de juntar o tesouro no céu. Sabe o que? Falar de Jesus Cristo. É isso que ele está falando. Para onde vamos, nada disso vamos levar. Para onde vamos, nada disso terá valor. Para onde vamos, não iremos usar isso, pois será muito melhor. Lá você não vai ter dor, lá você não vai ter dor de cabeça, lá você não vai ter problemas financeiros, lá você não vai ter carro, lá você não vai ter casa, lá você não vai ter nada. É isso que ele está falando. Lá vai ser muito melhor. Nossa busca na terra é para uma cidade santa. E Paulo, ele clama isso para Corinto.
volta para o Evangelho, acredita no Evangelho, sai desses caminhos pecaminosos, sai desses caminhos de dificuldades que você mesmo está colocando para você, saia desse caminho, porque a nossa busca na terra é para uma cidade santa, uma nova Jerusalém, uma Jerusalém celeste, uma Jerusalém onde não tem dor, é onde que nós vamos viver em harmonia. E uma casa que não tem harmonia, não tem a força que Deus está falando, que Paulo está falando. Se uma casa não está fixada na rocha, é uma casa que vai cair, é uma casa que está na areia. Qualquer dificuldade vai abalar, qualquer dificuldade vai tremer. E Paulo está falando para esse povo. Lá não terá riqueza, lá não terá dor, lá não terá nada, muito menos o sofrimento. Lá não terá nada. Para de sofrer por pouca coisa. Para de ficar sofrendo por pouca coisa. Você está preocupado com coisa que ainda não chegou, mas você tem que parar de ficar sofrendo. Busque o reino de Deus, busque Jesus Cristo, busque a palavra de Deus, vai num grupo de oração aonde é pregado a palavra de Deus, aonde a palavra de Deus ela possa travar o seu coração, ela possa encher o seu coração. É isso que você tem que fazer. Se alimentar, viver, se revigorar, encher de força para poder, nos dias maus, você estar bem. Porque é no momento de fraqueza que o inimigo ataca. É no momento de fraqueza que ele vem, porque ele sabe. Mas também é no momento de fraqueza que ele manda o Espírito Santo. É no momento de fraqueza que ele vem ao seu socorro. Do mesmo jeito que o inimigo vem, Deus manda também o Espírito Santo para poder vir ao seu auxílio, para poder te dar força, para poder te reerguer, para poder falar: peraí, eu estou contigo, vá, mas eu estou contigo, coragem, tenha força. É isso que Deus fala conosco. E Paulo prega para esse povo: peraí, vocês estão vivendo nesse caminho, vocês estão fazendo algo que não pode, mas eu acredito no Evangelho, eu acredito na palavra de Deus, eu acredito que Deus vai fazer, eu acredito que Ele já está fazendo, mas para isso vocês têm que me aceitar como intermédio de Jesus Cristo. Porque é Jesus que vai salvar, eu sou apenas um intermediário, é eu que venho trazer a palavra, é eu que venho apresentar Jesus Cristo para vocês, porque vocês não acreditam mais, o Evangelho não pode parar. E aquele povo, ele começa a entender, ele começa a ouvir, mas não colocar em prática. É isso que ele está falando. Lá, para de sofrer por pouca coisa e busque o reino de Deus. Pregue Jesus Cristo e seja cooperador de Deus. Pregue Jesus Cristo. Vai doer, mas vai curar. Pregue Jesus Cristo. Ah, mas irmão, por que você está falando isso? Porque as igrejas estão mornas, as igrejas estão caindo, as igrejas não têm mais força para trazer a pessoa para vir para Deus, porque toda vez que elas vão lá, elas são machucadas, porque elas não aceitam mais o Evangelho, porque o Evangelho não é só amor, o Evangelho é para curar
as suas feridas. O Evangelho, ele vem para te ensinar o caminho que é Cristo. O Evangelho vem para trazer as boas novas do que Deus pode fazer. É isso que é o Evangelho. É uma carta. O Evangelho, antigamente, era uma carta. Quando você escrevia para a sua namorada, você escrevia para alguém, chegava, colocava no correio. Isso é o Evangelho, a boa nova. Mas ela chegava, tinha momento que você recebia uma carta, era momento de alegria? Não. Era momento de felicidade? Não. Era momento que você... eu estava precisando ouvir isso. Sim, mas tinha momento que você... Era momento de tristeza, era uma notícia ruim, era uma notícia que não tinha muita as coisas a ver, você ficava meio a ver navio porque você não sabia, mas você recebeu esse Evangelho, você recebeu essa carta. E hoje Paulo está levando, está escrevendo essa carta a Coríntios, a 2 Coríntios, para que eles entendam, porque não dá mais. Não dá mais. Não dá mais para viver sem o Evangelho. Não dá mais. E ele continua falando. Ele fala de algo grandioso. Ele não fala. A reconciliação com o Evangelho. Ele queria que aquela cidade voltasse, se reconciliasse, aceitasse a palavra de Deus. E olha, tem momentos em nossa vida que é difícil escutar a palavra, levar uns tapas na orelha, mas tem hora que a gente precisa, e o ministério dele de reconciliação, ele coloca para nós assim, o amor de Cristo nos impede, considerando que um só morreu por todos, e portanto todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os que vivem já não vivam para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu. Olha que grandiosa. Ele fala, peraí, eu não consigo. Ele começa a falar do vaso de barro. Ele começa a colocar a esperança, ele começa a nos dar a direção. Por isso, ele fala assim, para a gente terminar. Por isso, não desanimamos no exercício deste ministério que recebemos da misericórdia divina. Rejeitamos todo procedimento dissimulado e indigno, feito de astúcias, e não falsificamos a palavra de Deus. Pelo contrário, manifestamos a verdade, e assim nos recomendamos a toda a consciência humana diante de Deus. E se o nosso Evangelho está velado, é só para aqueles que perecem que ele será velado. Olha que grandiosa, irmão. Olha que grandiosa a mensagem. E ainda a gente tem dúvida que Deus fala conosco. Ainda temos dúvida. Portanto, se alguém está em Cristo, é criatura nova. O que era antigo passou, agora tudo é novo. É Deus falando o tempo todo. Irmão, pregue Jesus Cristo. Pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Nós temos grandiosidades. Nós temos riquezas na palavra de Deus. É no momento de tristeza, é no momento de fraqueza, é no momento que nós precisamos de confiança, é um momento que nós precisamos de algo grandioso para nos fortalecer, é no momento que nós estamos falando, já não estamos aguentando mais, é a hora que Deus desce na palavra e fala, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova, o que era antigo já passou. Está falando para você, esquece tudo que passou,
Esquece das dificuldades, esquece dos rancores, esquece das mágoas, esquece tudo. Agora viva uma vida em Cristo. Pregue Jesus Cristo. É isso que Paulo quer, que ele quer que essa igreja de Corinto pregue. Volte ao primeiro amor, volte a pregar a palavra de Deus, volte a falar de Jesus Cristo, volta a falar das maravilhas que Deus faz. Quantas maravilhas Deus fez na sua vida, quantas coisas aconteceu na sua vida e você ficou aí parado, não teve força para testemunhar, não teve força. Às vezes, algumas de nós das armas que nos afeta é carnal. Às vezes é algo que é poderoso, mas aos olhos de Deus nada derruba, nada é capaz de derrubar a fortaleza de Deus, nada, porque é Ele que faz nova todas as coisas. Vamos orar. Pai, que essa palavra, Senhor Jesus, seja cravada em nosso coração, para que nós possamos, a partir de hoje, começarmos a ter coragem de dar testemunho das tuas graças e das tuas obras. Pai, eu venho nessa noite lhe pedir que o Senhor visite a cada um dos seus filhos, independente aonde ele esteja, Pai, mas que o Senhor visite de forma plena, de forma concreta, que o Senhor haja, Senhor Jesus, de forma sincera a cada coração, mas que eles possam entender, como esse povo, como essa cidade onde Paulo foi pregar, que se você estiver, aonde você estiver desacreditado da palavra de Deus, que você receba Jesus Cristo, receba essa graça de Deus, que é a palavra de Deus, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida, é o único que vai fazer a reconstrução da sua vida. Você deve estar precisando de uma cura, você deve estar precisando de algo grandioso, é só Ele que pode ir ao seu encontro. Por isso, peça, Jesus, venha na minha casa, passa na minha casa, mas não passa de qualquer jeito, venha fazer morada, Senhor Jesus, é porque nós estamos precisando. As dificuldades está tendo, as humilhações está tendo, mas isso é passado. O Senhor disse que era passado. O velho se fez novo. Então eu quero olhar a partir daqui, a partir de hoje, uma nova vida, uns novos projetos, um novo caminho, mas que o Senhor esteja sempre presente para a glória do teu santo nome, e que assim seja. Amém. Oramos assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas porque é seu o reino e a glória para todos sempre. Amém. Tamo junto. Os